Oh, já tá gravando. Olá F1 fans, eu sou Carolina Pedroni e este é o Pole 5. Sejam muito bem-vindos. Nesse final de semana vai completar, ou já completou, os 1000 GPs da Ferrari. Isso mesmo, a Ferrari disputou 1000 GPs, correu 1000 corridas. É muito pedaço de chão, gente. E no vídeo de hoje eu vou trazer um pouco da história da Ferrari. Vocês sabem que eu já trouxe da Williams, do legado de Frank Williams. Já fiz da primeira temporada da Fórmula 1 também. E é daquele jeitinho, assim, bem resumido, mas de uma maneira explicadinha, bem explicada, para vocês entenderem a importância da Ferrari no automobilismo, porque ela é gigante, porque ela é tão importante ainda nos dias de hoje, mesmo com toda a situação que ela vem vivendo, porque a Ferrari tem uma baita história. E antes de começar o vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante e eu sou muito agradecida. No dia 16 de novembro de 1929, foi fundada a escuderia Ferrari por Enzo Ferrari. E para entendermos a história da equipe mais apaixonante do automobilismo, precisamos entender o seu criador. Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari. Nasceu no dia 18 de fevereiro de 1898, na cidade de Modena, Itália. Seu pai era fabricante de peças de ferrovias, então ele sempre esteve no meio da mecânica desde pequeno. Porém, foi assistindo a uma corrida na Bolonha que ele se apaixonou por automobilismo aos 10 anos de idade. Depois de ver Felice Nazzaro vencer uma corrida no circuito de Bolonha, Enzo colocou na cabeça que queria ser piloto. Era o seu grande sonho de infância. Mas esse sonho não seria assim tão fácil. Na juventude, trabalhou como mecânico até ser convocado para a Primeira Guerra Mundial. Mas Enzo precisou voltar para casa pois estava adoentado, possivelmente gripe espanhola, doença que tirou a vida de seu pai e de seu irmão. Livre do exército e precisando sustentar sua casa, Enzo então resolveu trabalhar. Ele conseguiu emprego como mecânico na Costruzione Meccaniche Internazionale. E depois de um tempo passou a ser piloto de teste para essa equipe montadora. Eu não entendi muito bem quando fui pesquisar. E tempos depois já estava pronto para as pistas e foi isso que ele fez em 1919, quando se tornou piloto titular. Um ano depois, Enzo foi correr pela Alfa Romeo e com a equipe conquistou sua primeira vitória em 1920. No período que foi piloto da Alfa, o jovem Ferrari conquistou 13 vitórias das 47 provas que ele disputou. Apesar de ter sido seu grande sonho de infância, Enzo decidiu largar as pistas, pois estava muito abalado com a morte de seu companheiro e amigo Antonio Ascari, que faleceu em 1925 no Grande Prêmio da França. Enzo continuou correndo até 1929 apenas. Depois que abandonou as pistas, Enzo fundou a escuderia Ferrari. Isso, a escuderia ela era terceirizada pela Alfa Romeo. Então a equipe ela dependia de todo o fornecimento da Alfa. E nesse período de parceria, a Ferrari conquistou muitas vitórias em diversas categorias. Em 1938, Enzo Ferrari foi convidado a dirigir o departamento esportivo da Alfa. Mas isso não deu muito certo, porque um ano depois, Enzo Ferrari foi demitido, pois ele não concordava com as ideias do engenheiro-chefe e Fredo Ricciardi. Ferrari ficou com caminho livre para finalmente fundar a sua própria fábrica em Modena. Mas havia um detalhe. Seu contrato de demissão dizia que ele não poderia usar o seu próprio nome nas competições durante os próximos 4 anos. Por causa da Segunda Guerra Mundial, a Ferrari precisou mudar a sede de Modena para Maranello, onde está até hoje. A logo da Ferrari, conhecida como um cavalinho rampante, começou a ser pensada em 1923, depois de que Enzo ganhou uma corrida. Depois da prova, Enzo teve a oportunidade de conhecer os pais de Francesco Baracca, piloto de caça morto na Primeira Guerra Mundial. Gentilmente, a mãe de Francesco pediu para que Enzo adotasse o símbolo que o filho usava em um de seus aviões, justamente um cavalo preto.
A senhora Baraka disse que se Enzo usasse aquilo, lhe traria muita sorte. A escuderia Ferrari está na Fórmula 1 desde a primeira temporada da categoria, mas perdeu a primeira corrida, pois Enzo Ferrari não enviou seus carros para a competição. Havia alguma coisa envolvendo dinheiro que ele não concordava, mas também porque ele tinha medo do seu V8 não ser forte o suficiente para bater uma Alfa. E ele estava coberto de razão, pois aquela temporada foi totalmente dominada pelas alfetas. A estreia ficou para o GP de Mônaco, segunda prova do campeonato, e a Ferrari colocou 3 carros no grid: Raymond Sommer, Luigi Villoresi e Alberto Ascari, filho de Antonio Ascari, ex-companheiro e ex-amigo de Enzo Ferrari. Em sua primeira corrida, a Ferrari conquistou o segundo lugar do pódio com Ascari. Mas quem deu a primeira vitória para a equipe de Maranello foi José Frulian González, que subiu no degrau mais alto do pódio no GP de Silverstone em 1953. A Alfa Romeo se retirou da Fórmula 1 em 1952, dando espaço para que a equipe do Cavalinho Rampante liderasse o campeonato. Os pilotos daquela temporada eram Alberto Ascari, Giuseppe Farina e Pietro Taruffi. E numa disputa quase inexistente do trio, o coroado foi Alberto Ascari, que deu o primeiro título de pilotos para a Ferrari. Quando eu falo quase inexistente, foi porque Ascari venceu 6 provas seguidas. No ano seguinte, Alberto Ascari repetiu o feito. A Ferrari sempre conseguiu manter bons resultados nas décadas de 50 e 60, mas ao chegar à década de 70, as coisas mudaram completamente. E a Ferrari se viu no meio de uma crise, havendo até ameaça de fechar as portas. A salvação chegou em 1973, quando a Fiat fez parceria com a Ferrari. Tudo foi repaginado, aconteceram diversas mudanças, mas ninguém tocou na cadeira do presidente, que continuou sendo Enzo Ferrari. Depois da mudança, a escuderia Ferrari voltou a vencer novamente com Niki Lauda em 1975, quando ele conquistou seu primeiro campeonato. Em 1979 foi a vez de Jori Scheckter a conquistar um campeonato com um carro da Ferrari. Os 2 anos seguintes foram dramáticos para a Ferrari, pois ela não conseguiu projetar um carro bom o suficiente para trazer resultados gloriosos ou apenas bons resultados. 1982 entrou para ser um ano glorioso para a Ferrari. Ela tinha uma super máquina ali que estava para dominar todo o campeonato, toda a temporada. Seria o ano das máquinas vermelhas. Mas infelizmente tudo isso virou um pesadelo quando Gilles Villeneuve perdeu sua vida no GP da Bélgica dentro de um carro Ferrari. O mais triste é que a Ferrari já conhecia essa dor de perdas passadas. 3 meses depois, o segundo piloto da Ferrari, Didier Pironi, dominava o campeonato, mas ele se acidentou nos testes do GP da Alemanha e nunca mais retornou para aquela temporada. O consolo foi o campeonato de construtores. E no ano seguinte, o campeonato de construtores estava novamente a consolar a Ferrari. E apesar desses bons resultados, não foi o suficiente para livrar a Ferrari nos próximos anos sem vitória. Em 1987, a Ferrari contratou o projetista bem-sucedido John Bernard, que colocou a equipe de novo entre as vitoriosas, dando a Enzo momentos de glória antes de falecer em Maranello no dia 14 de agosto de 1988, aos 90 anos de idade. Enzo tinha se apaixonado pelo carro. Era a ele que o comendador estava se referindo quando pronunciou a sua famosa frase: "Se Deus fosse um carro, certamente seria uma F40". O começo dos anos 90 foram bem conturbados dentro da escuderia Ferrari. A dupla de pilotos era Nigel Mansell e Alain Prost, sendo o piloto francês o grande favorito a conquistar um título com a Ferrari, o que foi frustrante. Equipe e pilotos não se entendiam. Piloto e piloto, muito menos. A Ferrari estava uma bagunça, tanto que a promessa Prost não aguentou e largou a Ferrari na temporada de 1991, sem mesmo terminar o campeonato. Não só a escuderia, mas também a categoria, ele simplesmente saiu da Fórmula 1. Em 1993, a Ferrari passou por uma nova reestruturação. Jean Todt chegou para o comando de diretor esportivo, mas apenas em 1994 que a Ferrari quebrou seu jejum de vitórias no GP da Alemanha, com o piloto austríaco Gerhard Berger.
A maldição foi quebrada e a Ferrari estava prontíssima para viver momentos gloriosos. Em 1996, o projetista Ross Braun e o piloto alemão Michael Schumacher foram contratados pela Ferrari com a intenção de títulos. De 96 a 99, a dupla de pilotos foi formada por Michael Schumacher e Ed Irvine, mas nenhum dos dois conseguiu o campeonato de pilotos durante esse tempo, e o consolo ficou novamente nos campeonatos de construtores. Irvine, cansado da Ferrari, deixou a equipe em 2000 e no seu lugar entrou Rubens Barrichello, mas claro, como segundo piloto. E com sua ajuda, Michael Schumacher finalmente conseguiu seu primeiro título com a escuderia Ferrari. Isso se repetiu em 2001, 2002, 2003 e 2004. Fase gloriosa para a Ferrari, que também conseguiu os campeonatos de construtores e 2 vice-campeonatos com Rubens Barrichello, em 2002 e 2004. Depois de 5 anos dominando totalmente a Fórmula 1, o desempenho começou a cair. Barrichello, também cansado da equipe, deixou a Ferrari no final da temporada de 2005, dando lugar a Felipe Massa, que estreou em 2006. Naquele ano, mais uma vez, a equipe teve que se consolar com o campeonato de construtores. E ao final da temporada de 2006, Michael Schumacher anunciou a sua aposentadoria. Em seu lugar, a Ferrari contratou Kimi Raikkonen e na sua temporada de estreia conquistou o título mundial. A história poderia ter se repetido em 2008 com Felipe Massa, mas a temporada foi um desastre. A temporada foi um show de horrores por conta das atrapalhadas dos mecânicos e das estratégicas horríveis que a Ferrari tomava. Os erros da Ferrari custaram o campeonato para Felipe Massa, mas os erros não custaram o campeonato de construtores, aquele que seria o último até os dias de hoje. E a Ferrari está num jejum de 12 anos sem ganhar um campeonato de construtores e um campeonato de pilotos. E de 2008 para cá, a Ferrari ficou perto de conquistar de novo um campeonato de pilotos com Fernando Alonso, que substituiu Kimi Raikkonen, e com Sebastian Vettel, que substituiu Fernando Alonso quando Kimi Raikkonen retornou à equipe. O talento de Alonso e Vettel não foram o suficiente, pois os dois precisavam de uma equipe, e a Ferrari foi muito incompetente. Hoje a escuderia Ferrari é comandada por Mattia Binotto e está vivendo uma das suas piores fases, muito por conta da má administração do seu chefe. Tudo está ruim e pode piorar nos próximos anos. Não sabemos o que vai ser da Ferrari, mas o momento que a Ferrari vive hoje não apaga sua belíssima história, não apaga os seus feitos. A Ferrari é a única equipe a correr em todas as temporadas da Fórmula 1 desde quando a categoria foi criada. A Ferrari é importante na história do automobilismo, é uma das equipes mais apaixonantes, tem fãs apaixonados. Todo mundo, onde você vai, tem um fã da Ferrari. E mesmo se você não for um fã da Ferrari, você é um fã da Ferrari, assim, no seu inconsciente, como diria Sebastian Vettel. Everybody's a Ferrari fan. Even if they're not, they are a Ferrari fan. Even if you go to the Mercedes guys, even if they say that, oh yeah, Mercedes is the greatest brand in the world, they are a Ferrari fan. São 70 anos de Fórmula 1, 1000 GPs, 16 campeonatos de construtores, 15 de pilotos, 238 vitórias e 771 pódios. Essere Ferrari. E esse foi o vídeo de hoje, um pouquinho da história de Enzo Ferrari e de sua criação, a escuderia Ferrari. Espero que tenham gostado. Podem deixar comentários aqui, que eu gosto. Eu demoro um pouco pra responder, gente, mas aqui eu prometo que eu vou responder todo mundo. Eu sou meio lerda. Seria eu uma Ferrari dos dias de hoje?